Fala, minha tropa concurseira, tudo bem? Professor Igor Andrade. Hoje eu trouxe para vocês umas questõezinhas, vamos trabalhar resolução de questões. A resolução de questão é o melhor método para que você possa assimilar esse conteúdo. Então hoje eu trouxe umas questões para a gente trabalhar o povoamento e ocupação do território sergipano. Então bora logo, vamos começar, sem muita conversa. Resolução de questões sobre o processo de ocupação e povoamento do território sergipano. Essa primeira questão que eu trouxe para vocês, ela vai trabalhar exatamente o início dessa colonização, né? Esse conflito entre o fazendeiro, o dono de terras, o dono de gado e os jesuítas. Vamos ler aqui um pouquinho, vamos observar essa questão? Vamos lá. A ocupação do território, onde se situa o estado de Sergipe, ocorreu simultaneamente ao processo de colonização do Brasil. Presta atenção, a ocupação do território onde se situa o estado de Sergipe ocorreu simultaneamente ao processo de colonização do Brasil. Iniciada ainda no século XVI, a ocupação também foi protagonista do esforço português de controlar suas terras americanas, o que implicou, entre outras ações, o combate a outros europeus que manifestavam interesse sobre a possessão lusitana na América. Ele está falando aqui do conflito com franceses, do conflito com holandeses, conflito até com ingleses no início, né? A galera que não respeitava o Tratado de Tordesilhas, certo? E vinham aqui para a colônia portuguesa, para as colônias espanholas aqui na América, para piratear, para roubar para o Brasil e tudo mais que essas colônias ofereciam, beleza? Mas vamos lá, vamos focar na questão aqui que o objetivo hoje é Sergipe. Relativamente à trajetória histórica de Sergipe, julgue o item seguinte. O início da colonização sergipana contou com a participação de nomes como Garcia Dávilas, grande proprietário de terras da época, e também de padres da Companhia de Jesus, os jesuítas. É verdade, professor, isso daí, o Garcia Dávilas e os jesuítas, é verdade? É verdade sim, tá certa essa questão. Garcia Dávilas foi o maior criador. Garcia Dávilas foi o maior criador de gados aqui do estado de Sergipe no início da nossa colonização. Ele entrou em conflito direto com os jesuítas, pois existiam dois projetos de colonização diferentes. O jesuíta estava aqui para a expansão da fé, ele queria catequizar os índios. Já o Garcia Dávila, que era fazendeiro, proprietário de terras, ele queria escravizar os índios. A ideia do Garcia Dávila era utilizar os índios como mão de obra, né, no trabalho aqui nas fazendas, nos currais sergipanos. Bora lá, vamos para outra questão. Tá aqui, né, aquele primeiro texto que a gente leu. E vamos lá, relativamente à trajetória histórica de Sergipe, julgue o item seguinte. Historicamente, a economia sergipana está sustentada na agricultura, na pecuária e na agroindústria. Neste segmento, assentou-se, sobretudo, o café e a soja. Essa alternativa aí, professor, tá certa ou tá errada? Se fosse até aqui, estava correto. Mas quando a gente vem aqui para a agroindústria, sustentada na agroindústria, tá errado, certo? Essa resposta aqui, essa alternativa aqui, ela tá errada. E também aqui, ó, pelo café e pela soja, certo? Então, ó, o que vai anular essa questão aqui é a agroindústria e aqui, ó, o café e a soja. Se ele estivesse falando da cana-de-açúcar, se ele estivesse falando aqui do algodão, se ele estivesse falando aqui até do fumo, certo? Aí beleza. Mas café e soja, aí não, tranquilo? Vamos passar aqui para outra alternativa, outra questão. A presença dos holandeses em Sergipe, embora breve, foi vital para organizar a economia da região. Os conflitos cessaram e a estabilidade permitiu o desenvolvimento econômico que perdurou por mais de 2 séculos. Galera, os holandeses estiveram aqui no estado de Sergipe? Sim, estiveram. Invasões holandesas aqui no Nordeste, né? Sergipe arrasado. Eles incendiaram a cidade de São Cristóvão, eles mataram, roubaram rebanho, queimaram plantações de cana-de-açúcar, né? Qual era o objetivo dos holandeses? Dominar Salvador, que era a capital do Brasil na época. E Sergipe ficava exatamente entre o principal posto dos holandeses aqui no Brasil, que era Pernambuco, e o objetivo deles, que era Salvador. Então Sergipe se tornou uma verdadeira zona de guerra. E aí a alternativa diz assim, ó, os conflitos cessaram e a estabilidade permitiu o desenvolvimento econômico? Como assim? Os holandeses aqui, eles derrubaram totalmente a economia sergipana. A economia sergipana estava começando a florescer, a ascender, mas as invasões holandesas aqui, com incêndio de plantações de cana-de-açúcar,
roubo de rebanhos, incêndio de cidades, isso desestabilizou a economia sergipana. Então essa alternativa aqui ela está errada, beleza? Errada. As invasões holandesas aconteceram aqui em Sergipe de 1637 até 1646, quando a gente vai ter a Batalha do Urubu, né? E os holandeses serão expulsos aqui do território sergipano. Só que desenvolvimento econômico e estabilidade não tem relação com isso aqui, beleza? Invasões holandesas é só você memorizar aí. Invasão holandesa, incêndio, destruição, acaba com a economia sergipana, tranquilo? Então bora lá, vamos prosseguir. Relativamente à trajetória histórica de Sergipe, julgue o item seguinte. Entre os europeus que chegaram ao atual estado de Sergipe no primeiro século da colonização portuguesa, estavam os holandeses, que tinham grande interesse no pau-brasil. Certo ou errado? E, professor, você falou que realmente os holandeses estiveram aqui, né? Só que os holandeses eles não estavam interessados no pau-brasil. E muito menos eles estiveram aqui no primeiro século da colonização. Aqui a gente está falando de um outro invasor estrangeiro. Gente, aqui nós estamos falando dos franceses, beleza? Então essa alternativa está errada. Quem teve aqui no primeiro século de colonização e dominou Sergipe por muito tempo, teve relacionamentos com os índios tupinambás aqui, né? Trabalhou o escambo aqui com os índios daqui, inclusive resistiram à conquista portuguesa, foram os franceses, beleza? Foram os franceses que fizeram aliança com os índios aqui em Sergipe, não os holandeses. Por isso que essa alternativa está errada. Então cuidado lá com as pegadinhas, eles trocam aí as civilizações, os povos, né? Bota aqui holandês, você vai lá e marca. Não, não foram os holandeses. Pau-Brasil, Sergipe, francês. Marca isso aí, beleza? Então bora lá. Próxima. Um dos principais símbolos de passagem dos jesuítas em Sergipe foi a construção da igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, erguida em 1688 na cidade de São Cristóvão. A igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, inclusive, é patrimônio da humanidade. O que tem de errado aqui nessa alternativa é que ela não está localizada em São Cristóvão. A igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro está localizada onde? Aí você vai me falar, em Socorro, na cidade de Socorro aqui, errado também. Essa igreja, construída pelos jesuítas em 1688, está localizada no município de Tomar do Jeru, certo? Então tá errada, essa igreja aqui não está localizada em São Cristóvão, está na cidade de Tomar do Jeru, patrimônio histórico e artístico nacional desde 1943, beleza? Se liga na pegadinha de novo aqui, ó, ele troca a cidade, você vai lá, marca certo e erra. E uma questão errada anula uma certa. Então tem que ter muito cuidado na hora de responder essas alternativas, beleza? Vamos para mais uma questão? Bora lá! Devido ao sucesso do sistema das capitanias hereditárias, a coroa portuguesa comprou em 1575 a capitania da Baía de Todos os Santos, incluindo Sergipe, dos herdeiros do donatário, para sediar o governo geral e nomeou Tomé de Souza como primeiro governador-geral da colônia. Certo ou errado? Errado. Por que errado? Vamos lá, o que está errado aqui, professor? Primeiro, sucesso do sistema das capitanias hereditárias, essa é básica. Essa a gente aprendeu lá no ensino fundamental. Capitanias hereditárias. Quais são as únicas duas capitanias hereditárias que vão ter sucesso aqui no Brasil? Pernambuco e São Vicente, né? E comprou? Não, nada disso. O que acontece com a capitania sergipana? O dono, o donatário da capitania de Sergipe, ele sequer chega a vir para o Brasil. Ele nem vem tomar posse da capitania dele. Ele sabe, pô, o território ali tá cheio de índio, hostil, né? O governo português não presta assistência. Eu vou fazer o que lá? Nem vou. Então ele vai acabar falecendo. Quando ele morre, passa para o filho dele, porque eram capitanias hereditárias. Mas devido a motivos de força maior, Sergipe ser um ponto estratégico localizado entre o recôncavo baiano e Pernambuco, que era o maior produtor de cana, a maior fonte de renda da colônia, certo? Portugal precisava eliminar aqueles índios hostis ali da região e também expulsar os franceses, né, que estavam fazendo contrabando de pau-brasil ali. Então, o donatário desta capitania, que era Francisco Pereira Coutinho, acabou falecendo sem tomar posse das terras. Após sua morte,
o direito foi passado para o filho dele, Manuel Pereira Coutinho, que pela insuficiência de recursos e por ser um território de conflitos, a capitania foi devolvida à posse da coroa portuguesa. Então, não foi comprada, ela foi devolvida à posse da coroa portuguesa, beleza? Isso aconteceu lá em 1590, quando Cristóvão de Barros ele vai invadir, vai tomar, vai matar os índios, né, dominar os índios e expulsar os franceses. E é isso aí, gente. A resolução de algumas questões aí, vocês também vão encontrar mais questões, certo? Lá no nosso canal, vocês podem acessar o canal dos concurseiros e lá vocês vão encontrar diversas questões, apostilas com questões, para que vocês possam treinar mais ainda, beleza? Essa mensagem que eu deixo aqui para vocês, certo? O negócio é sair da sua zona de conforto e ir adiante. Não dá para ficar na mesma, tem que progredir. Sonhar é legal, mas realizar, gente, realizar é sensacional, beleza? Recadinho do professor Igor Andrade. Eu espero que vocês tenham curtido, certo, gente? Então, qualquer dúvida vocês deixam aqui nos comentários, certo? Manda a pergunta, não fica com dúvida, que a gente vai estar solucionando aí essas dúvidas, trabalhando mais questões com vocês. Não deixem de seguir lá o canal dos concurseiros, de entrar no nosso site, beleza? E esse aqui é o número para contato para mais informações. Valeu, um grande abraço, professor Igor Andrade, e fiquem com Deus!